A paz do Senhor, meus prezados irmãos, mais uma vez venho aqui junto aos irmãos trabalhar um pouco acerca das lições da nossa escola dominical e hoje nós estaremos estudando acerca da lição de número 11, que vem falando acerca dos atributos da unidade da fé, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade, aonde estamos estudando no livro de Efésios. E o título da nossa trimestre vem falando de a Igreja Eleita. O nosso texto áureo hoje nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamado. Efésios capítulo 11, capítulo 4, versículo 1. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 1 nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Durante essa lição, vamos tentar ver se conseguimos alcançar alguns objetivos, que é explicar para os irmãos que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão entre os irmãos. Vamos ver se a gente consegue enfatizar que a mansidão também produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E vamos frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então, vamos à nossa lição. Independente de quanto tempo nós estamos seguindo a Cristo, nós precisamos ter em mente que os dons espirituais e os dons ministeriais, eles são importantes para a edificação da igreja. Porém, o fruto do Espírito, ele precisa ser manifesto por cada crente. Então, os dons, eles são importantes para a igreja, mas o fruto do Espírito, ele precisa ser manifesto por cada um de nós. Embora alguns dons sejam relevantes, esses dons eles precisam vir acompanhados de um caráter transformado, para que possa evidenciar os frutos. Quais são os frutos que o apóstolo Paulo vem falando aqui na sua carta aos Efésios? Ele vem falando que nós precisamos evidenciar principalmente 3 frutos, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essas virtudes, quando elas evidenciadas, elas promovem uma convivência madura e pacífica para proporcionar a unidade do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo precisa evidenciar a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, vamos lá. Para haver unidade, é preciso que haja humildade. Vamos falar acerca da unidade do corpo de Cristo. Deus sempre esteve preocupado que o homem, que a igreja de Jesus Cristo, fosse um só corpo. Então, nós precisamos viver em unidade. Então, o primeiro aspecto que a gente vai observar
na unidade é que precisamos ser humildes. Então, a humildade ela é essencial para fortalecer a comunhão cristã. Os cristãos precisam ser humildes entre si para poder viver em união, como diz lá o Salmo 133, que nos diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, não tem como nenhuma sociedade se manter se não houver unidade, se não houver comunhão, pois fatalmente estará fadado ao fracasso e a igreja não está longe de sair. Então, o que se espera de nós cristãos? Nós precisamos ter um modo digno de viver. Ou seja, o destaque dessa sessão aqui, desse capítulo que Paulo nos fala, aborda a conduta geral do crente. Isso é, todos os crentes precisam andar de modo ao qual foi vocacionado. O nosso viver diário, ele precisa corresponder ao que se espera de cada membro em Cristo Jesus. O andar do cristão, ele precisa demonstrar o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, essa humildade, ela só vai ser demonstrada através do modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Não adianta a pessoa tentar ser arrogante um com o outro, porque ele não vai ser humilde, não vai agradar a Deus. O apóstolo Paulo ele nos apresenta essas três virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, para o pessoal lá de fora, para os ímpios, a humildade pode até parecer um sinal de fraqueza. Quando alguém é humilde, né, as pessoas começam a imaginar que essa pessoa tem fraqueza de caráter e tem falta de amor próprio. Mas para nós, os crentes, a humildade ela precisa ser uma virtude. Jesus ele disse assim, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele nos diz o seguinte, que Jesus não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo. Então, não é fácil a gente querer tomar a forma de servo. Não é fácil a gente querer servir aos outros. Mas Jesus Cristo ele foi o maior exemplo de humildade quando ele tomou a bacia, né? E ele começou a lavar os pés dos discípulos. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é querer ser humilhado. O cristão, ele não precisa ser humilhado, ele precisa ser humilde. O que é ser humilde? É colocar o interesse dos outros acima dos seus próprios interesses. É reconhecer a importância e o valor que cada um tem. Precisamos nos preocupar uns com os outros e ajudar aqueles que estão necessitados. Assim, nós demonstramos a nossa humildade e o nosso caráter cristão, de que nós somos membros do corpo de Cristo. Como é que nós podemos refletir essa verdadeira humildade? Então, de acordo com o exemplo que Jesus nos deu, ele nos expressa o quê? Uma modesta. Ele não mostra orgulho e arrogância em relação aos seus discípulos. Embora ele fosse um grande rabino, o grande rabi, mas ele tomou a forma de servo. Essa postura ela favorece a unidade da coletividade e não deixa espaço para o egoísmo. O pior inimigo da humildade é justamente o egoísmo. Quando a gente lê lá em João, capítulo 17, versículos 21 até o versículo 23, a Bíblia nos diz o seguinte, lá na oração que Jesus está fazendo, na oração sacerdotal, ele diz o seguinte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que
tu enviaste a mim, e o que tens amado, e que tens amado a eles, como tu tens amado a mim. Então, assim, a virtude da humildade, ela é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes, eles se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Mas somente o Espírito Santo é que faz isso dentro do crente. O homem sozinho, ele não consegue realizar. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós possamos nos portar com humildade. O outro requisito que o apóstolo Paulo vem falando, para haver a unidade do corpo de Cristo, é que nós precisamos de mansidão. O que é a mansidão, afinal? A mansidão, primeiro, é um fruto do Espírito, né? Ela capacita o crente a bem administrar os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Vivemos num mundo onde as pessoas parece que vivem junto à pólvora e o fogo. Qualquer triscozinho já explode, as pessoas já entram já em conflito. E não é isso que se espera de um cristão. Então, ser manso é o oposto de ser agressivo e rude. A palavra mansidão dá a ideia de gentileza, de cortesia, de paciência, conforme é registrado lá em Gálatas 5, versículo 22, que nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. A mansidão é um estado que deriva da humildade, porque indica a moderação nas ações, o bom trato com o semelhante e a ausência da precipitação. É interessante a gente notar que algumas pessoas são assim, muito afoitas, muitas pessoas são muito agressivas, elas não têm paciência, elas logo querem resolver a qualquer custo, qualquer conflito. Basta pegar um carro que, se a pessoa levar uma fechada, ela já começa já a arrumar problema. O crente não pode ser aquele criador de problema, ele tem que ser manso. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Quando a gente lê lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, a gente vai ler que Jesus diz o seguinte: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O crente precisa aprender a imitar a Jesus Cristo, que é ser manso. Não é fácil ser manso, mas precisamos lutar contra nós mesmos para que nós possamos ser mansos diante das adversidades que o mundo coloca diante de nós. Um exemplo do personagem bíblico do Velho Testamento que a gente vê acerca da mansidão é o Moisés. O que fez Moisés? Ele suportou o ataque pessoal sem recriminação e sem demonstrar ressentimento. Moisés, ele passou por muitas dificuldades com o povo lá durante o período de peregrinação no deserto. Moisés tinha tudo para ser um homem muito estourado, haja vista a dificuldade que ele passou com aquele povo. Mas mesmo assim, ele orava pelo povo e não levava ressentimento em seu coração. Ele apresentava a Deus aquele povo e pedia para que Deus tivesse misericórdia dele. Às vezes os mansos são descritos como pessoas pobres e aflitas, e por isso eles são ignorados até pelos soberbos. Mas o crente, ele precisa ser manso, mesmo que as pessoas até achem que ele é um banana. Mas ele não é um banana, ele é manso. Ele evita a confusão. No Novo Testamento, a palavra mansidão traz o significado básico de alguém que é meigo, alguém que é paciente, se referindo a uma atitude interior que revela por meio de ações externas que expressam a gentileza, ou seja, isso aí também está ligado com a cortesia, com a consideração pelo próximo, com a modéstia.
Os mansos, eles não revidam os maus tratos sofridos e nem se apressam a emitir um juízo, né? Outra coisa é que eles não cedem às provocações e também não dão espaço para ressentimentos. Quantas pessoas hoje vivem nessa situação de, quando provocadas, elas caem na velha natureza do velho homem, né? Caem na natureza do velho homem e diz assim: sou crente, mas sou homem. Já o cristão, ele diz o seguinte: sou homem, mas sou crente. Ele não revida, porque se nós deixarmos a velha natureza crescer, essa velha natureza ela cresce e a gente causa um grande estrago. Então saiba que você é um homem, é uma mulher, mas antes de tudo você é um cristão, é uma cristã que precisa espelhar Jesus Cristo sobre a face da terra. A mansidão também ela pressupõe, né, uma conciliação, porque o manso ele precisa ser pacífico, ele precisa conciliar conflitos. O crente precisa resolver e desenvolver a virtude, precisa desenvolver a virtude da mansidão para evitar o espírito da confusão. Não tem como o crente estar metido em confusão. O crente que vive metido em confusão, ele precisa aceitar a Jesus Cristo novamente e precisa produzir fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque a conciliação, ela não deixa espaço para ressentimento, ela não deixa espaço para aquele sentimento faccioso. E a gente vê tantas pessoas com essa situação, né, de sentimento faccioso. A gente precisa se conscientizar de que há nas nossas igrejas pessoas que são sanguíneas, outras são mais fleumáticas, algumas são coléricas ou melancólicas. Porém, todos nós precisamos ter o dever de crucificar a carne e precisamos andar no Espírito Santo. Mesmo que para alguns a mansidão pareça um desafio maior do que para outros, todos nós temos de buscar incessantemente essa virtude produzida pelo Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo conosco. A mansidão, ela é uma virtude que é produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Então, meu irmão, seja manso, seja pacífico, evite os conflitos e, ao mesmo tempo, seja pacificador. E a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o outro aspecto que a nossa lição vem falando é que diz que para haver a unidade, nós precisamos exercer a longanimidade. O que é a longanimidade? A gente vai falar aqui e precisamos exercer também o perdão. O que é a longanimidade? A longanimidade nada mais é do que ser vagaroso em irar-se, alguém que demora para entrar em estado de ira, de raiva ou de rancor. Será que isso é possível? Pelas nossas situações naturais, não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, o crente ele consegue dominar a si mesmo e ele consegue vencer a si mesmo. Então, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Isso aí está escrito lá no Salmo 86, versículo 15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que o amor é a base de todas as ações do crente salvo em Cristo. Então, suportar os erros dos outros não é fácil, mas a gente precisa ser longânimo, a gente precisa ser paciente. Suportar uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo ele vem falando disso.
Então, durante a nossa jornada cristã, a gente vai se deparar com muitas situações de hostilidade. E são nesses momentos que nós, como igreja, nós devemos suportar uns aos outros em amor. A gente vai ver que todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas. Às vezes a gente acha que somente os outros têm as falhas, mas nós mesmos temos as nossas dificuldades e às vezes nós mesmos somos insuportáveis. Se às vezes nós somos insuportáveis para conosco mesmo, imagina para com os outros. Então a ordem de suportar de respeito ao dever de que cada cristão tem de aguentar o outro em amor. Temos que tolerar com paciência aqueles que consideramos mais difíceis de se relacionar no corpo de Cristo. Por causa das nossas diferenças pessoais, todos nós conhecemos pessoas a quem consideramos chatas, pegajosas, desagradáveis. Talvez por motivo do nosso coração ou pelas características da mesma pessoa. Às vezes a gente gera aquele juízo de valor, né? A verdade é que todos nós somos péssimas companhias às vezes. Todas as pessoas são difíceis em um momento ou em outro. Então a ordem bíblica é que o corpo de Cristo, que nós como corpo de Cristo, devemos suportar uns aos outros em amor, mesmo nas horas difíceis, mesmo considerando as pessoas mais complicadas. Será que tem pessoas complicadas nessa face da terra, no meio do povo de Deus? Tem. Eu sou um, você é um. Nós somos difíceis. E Jesus Cristo nos amou a si mesmo. E às vezes nós não queremos suportar a fraqueza, a dificuldade do outro. Achamos que não devemos suportar. Não. Precisamos ser pacientes, precisamos ser tolerantes. Agora, um caso que nos leva a refletir acerca dessa tolerância, acerca dessa, como é que se diz, longanimidade, vem falando acerca do perdão como premissa do amor. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que a gente precisa suportar uns aos outros em amor. E o perdão como premissa do amor é o que a gente vai abordar nesse último tópico, que parece algo fácil, mas que não é. Né? Perdoar, o que é perdoar? Perdoar é reconhecer que alguém errou contra você. Quando você perdoa, você reconheceu que alguém errou contra você. Contudo, você opta por deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. Então, o perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz do indivíduo. Quantas pessoas hoje vivem sem paz porque não perdoam? E com isso ele tem sérios problemas emocionais, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas diversos, só porque lhes falta o perdão. E muitos crentes estão nessa situação. O ato de perdoar é importante porque nos livra dos maus sentimentos, como o rancor, a raiva e a vingança. Algumas pessoas permanecem ressentidas umas com as outras e guardam uma mágoa contínua durante tanto tempo. Isso é extremamente nocivo tanto para um quanto para outro. Afinal, quem perdoa limita as suas possibilidades de amar. Aliás, quem não perdoa limita as suas possibilidades de amar. Já viram que as pessoas que não perdoam, elas estão sempre rancorosas e são sempre desconfiadas de que alguém vai sempre dar uma volta? Falta-lhes o perdão, falta-lhes a misericórdia. O perdão é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e seguir adiante. Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora que simboliza a inteligência.
permite o amadurecimento de uma pessoa. Não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades e ter mais satisfação na vida pessoal. Então, quer ter uma vida próspera e bem-sucedida, quer viver livre das amarras do passado, perdoe, seja tolerante, seja misericordioso. Como é que a gente faz para desenvolver o poder do perdão? Então, primeiro, perdoar não significa esquecer, a gente já sabe disso, mas se lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro e consigo mesmo. Ao perdoar, é possível lembrar-se do sentimento de amargura que pode nos aprisionar em torno de uma memória negativa. Então a gente consegue se livrar desse sentimento. Quando eu perdoo, eu me livro desse sentimento de amargura e passo, já não olho mais com aquele sentimento negativo. Por quê? Porque um dia eu também fui grande pecador, cometi muita coisa que desagradava a Deus e Deus me perdoou. Jesus Cristo ensinando lá na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem temos aos nossos devedores. Isso quer dizer que, se nós perdoamos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, para desenvolver o perdão, é preciso que, mesmo que a lembrança do ato passado torne a visitar os nossos pensamentos, porque nós somos seres humanos, ele já não nos afeta o nosso presente, nem tampouco ele abala a nossa paz habitual. Sem isso, uma pessoa que não perdoa se mantém estagnada, impedida de realizar uma simples interação por conta de um sentimento ruim. A pessoa fica presa no tempo e no espaço. Ela fica escravo, da sua própria mente e do seu próprio rancor. Ainda que a injustiça sofrida tenha sido grande, ela não nos deve contaminar por completo, porque perdoar é preciso. Trata-se de um grande desafio de maturidade e experiência. Quais os motivos que nós temos para perdoar? Nós temos várias razões para perdoar. E os sentimentos como a mágoa, o ressentimento, são cansativos tanto mentalmente quanto fisicamente e levam o ser humano à insônia, ao estresse e até à depressão. Então, por que nós devemos perdoar? Primeiro, porque faz bem a nós mesmos. Quando você se deixa concentrar excessivamente nas suas mágoas e consegue focar mais em coisas positivas, você começa a se libertar da mágoa. Então, perdoar é você deixar de se concentrar naquelas coisas negativas e começar a observar que a outra pessoa também, que nos causou um problema, ela também tem virtude, ela não tem apenas defeitos. Outro motivo que nós devemos perdoar é que tira o peso das nossas costas. A gente acaba com o estresse gerado pela ofensa gerada por outro. Então, quando nós perdoamos, nós tiramos um grande peso de cima de nós. E o que acontece também? O perdão, ele oferece uma visão correta dos acontecimentos. Você passa a analisar os fatos com os olhos desanuviados, sem ódio e imaturidade. Antes do perdão, nós tínhamos apenas uma visão distorcida das coisas. O nosso ponto de vista, a nossa razão, aquilo que estava certo. Mas quando nós perdoamos, a gente começa a observar que não somente a outra pessoa estava errada, como às vezes também nós fomos os agentes causadores daquele problema. O perdão também nos dá a chance de viver novas possibilidades. A pessoa se sente mais livre para abraçar o mundo e viver sem medo de confiar nos outros novamente. Porque quem não perdoa desconfia de todo mundo, porque tem medo de ser machucado. Perdoar é difícil, porém é uma ação bastante inteligente
e traz muitos benefícios para nós. Então, que nós possamos aprender nesta lição, juntamente com o apóstolo Paulo, que precisamos cumprir os 3 requisitos para vivermos em unidade, que precisamos viver em humildade, precisamos viver em mansidão e em longanimidade. E essa longanimidade, ela vem a partir do momento em que nós suportamos uns aos outros e nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Que Deus possa abençoar grandemente os nossos irmãos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, em nome de Jesus. Amém.